Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui em nossa quarta parte de nossa terceira aula de epístolas paulinas e gerais. Nesse momento vamos estar aqui verificando o livro de Filemão. Interessante, o livro de Filemão, ele foi escrito na mesma época em que foi escrito a carta aos Colossenses. Por quê? O irmão Filemão, ele morava em Colossos, ali na Ásia. E Filemão, como um homem de Deus, na cultura da época, ele tinha servos, que nós chamamos de escravos. Então era cultura, uma questão bem cultural. Alguns eram feitos servos ou escravos, outros já nasciam escravos, né, servos. Então nós temos aí uma questão cultural da época. E Filemão, ele tinha um escravo chamado Onésimo. E esse escravo de Filemão, ele causou um dano a Filemão e fugiu. E nessa fuga do Onésimo, ele foi parar em Roma. E em Roma, quem que ele encontra? Paulo. E o apóstolo Paulo, ele vai tratar com Onésimo. Ele vai lhe apresentar o Evangelho. Esse é Paulo, já de cabelos brancos. Paulo, o velho. E ele vai estar ali tratando do escravo do Onésimo, lhe apresentando o Evangelho, lhe apresentando a doutrina da palavra, lhe apresentando a vida em Cristo Jesus. Onésimo, ele se converte. Onésimo, ele abraça a fé. E agora o apóstolo Paulo, ele olha para Onésimo e fala o seguinte: temos que fazer a coisa certa. A posição social é que você tem um dono. E você tem de voltar ao seu dono. Ainda mais que eu conheço o irmão Filemão, ali de Colossos. Eu conheço ele. O apóstolo Paulo não quer dizer que ele tenha ido a Colossos, mas ele conhecia o irmão Filemão. Ele conhecia os irmãos de Colossos, os colossenses. E o que acontece? Na mesma época que Paulo escreveu a carta aos Colossenses, também ele escreveu a carta específica, pessoal, ao irmão Filemão, intercedendo pelo Onésimo, para que Filemão o perdoasse e o recebesse como se estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo. Em Colossenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo apresenta ali falando dos portadores da carta, o irmão Tíquico e o irmão Onésimo. Então estamos aqui analisando o livro de Filemão. O autor é Paulo e a data cerca do ano 60 a 61 depois de Cristo. Antecedentes. Esta carta é o apelo pessoal de Paulo a Filemão, um cristão rico e dono de escravos. Parece que Filemão tinha se convertido sob o ministério de Paulo.
que morava ali em Colossos e que a igreja colossense se reunia em sua casa. Onésimo, um de seus escravos, tinha fugido para Roma, aparentemente depois de danificar ou roubar a propriedade do seu mestre. Em Roma, Onésimo entrou em contato com o preso Paulo, que o levou a Cristo. Paulo escreveu à igreja em Colossos e evidentemente incluiu esta carta a favor de Onésimo. Tíquico e Onésimo aparentemente entregaram as duas cartas. O relacionamento próximo de Paulo e Filemão é evidenciado através de suas orações mútuas e de uma hospitalidade de portas abertas. Amor, confiança e respeito caracterizam a amizade deles. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever essa carta a Filemão, ele já inicia a carta de uma maneira assim, elogiando Filemão, falando com ele, maior tranquilidade. Ele fala assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Versículo 3, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí o apóstolo Paulo fala no versículo 4, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, Filemão, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Versículo 7, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ao versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, Paulo está falando, eu tenho autoridade para te dar uma ordem, Filemão. Mas não é isso que eu vou falar. Versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Tem versão que fala que gerei em minhas prisões. Ele, versículo 11, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil
a ti e a mim. Eu te enviei de volta em pessoa. E quero dizer, o meu próprio coração está indo aí. Versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Olha o versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha o versículo 16. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, o apóstolo Paulo põe ele mesmo aqui agora, né, na jogada. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Põe na minha conta, Filemão. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Qual o benefício que o apóstolo Paulo estava esperando receber do irmão Filemão? Que ele recebesse a Onésimo. Versículo 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Versículo 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Não somente te peço, Filemão, mas prepara para mim aí o aposento que eu vou estar chegando. Então, essa intercessão do apóstolo Paulo pelo Onésimo ali diante de Filemão. E nós temos aqui o esboço de Filemão. Como vimos, não tem capítulo 2, capítulo 3, é somente uma parte com 25 versículos. O esboço de Filemão, temos primeiro a saudação, versículo 1 ao versículo 3. Temos segundo ponto, ação de graças em relação a Filemão, versículo 4 ao versículo 7. Temos dentro desse segundo ponto um louvor pessoal, características dignas de louvor. O terceiro ponto, petição de Paulo por Onésimo,
versículo 8 ao versículo 21, um pedido de aceitação, uma garantia de reembolso, uma confiança na obediência. O quarto ponto, preocupações pessoais, versículo 22 ao versículo 25. Esperança de libertação, saudações e bênção final. Amém? Vamos estar parando por aqui. Esse conteúdo assimilado, eu espero que tenha sido riquíssimo para o vosso entendimento, para o vosso coração. Que o Senhor continue vos abençoando grandemente, em o nome do Senhor Jesus. Graça e paz em Jesus a todos. Amém.